Queria falar sobre o tema da mensagem de hoje, é sábios construtores. Só de falar sábios construtores, eu creio que alguns já se remetem a um texto da Bíblia, um livro pelo menos. Eu queria falar sobre Neemias. Eu queria que você abrisse comigo em Neemias capítulo 4. Eu queria falar sobre construção, sobre edificação, né? Bom, quem é mestre de obra, pedreiro, engenheiro, arquiteto, né, sabe que uma construção exige planejamento, exige projeto. Numa casa, um prédio sem planejamento, sem projeto, vai dar problema, vai faltar recurso. Jesus disse que um homem sábio é aquele que olha para a obra e fala: consigo construir, eu tenho recurso, né? Calcula antes. Mesmo calculando, às vezes a gente chega no final da obra e falta dinheiro. Então, mas é importante esse cálculo, colocar na mão de engenheiro e falar: essa viga aqui suporta essa laje. O barato pode sair muito caro, e às vezes muito caro, né? Uma laje pode cair, ceifar a vida de alguém e tudo mais. Então, uma construção, ela precisa de muita cautela. E eu acredito que os homens são construtores. Deus nos chamou para ser construtores. Quando eu falo construtores, edificadores, são pessoas que avançam. São homens e mulheres, homens, agora eu falo com homens só, né? Não mulheres, só as metidas que estão online e uma ou duas ali, que está perdoado. Os homens, eu falo, os homens são construtores. Por natureza, Deus colocou, Ele falou, houve uma bênção de Deus lá em Gênesis, dizendo: olha, vocês vão ser fecundos, vocês vão se multiplicar, né? E o homem começou a cuidar do jardim, cercar e edificar. Isso está no DNA da nossa criação. Então, quando um homem não tem um ímpeto de construção, não tem um ímpeto de avançar, ele se acomoda, pode ter certeza, tem um trauma, tem uma estrutura, tem algo dentro dele bloqueando ele de avançar, porque por natureza o homem é territorial, o homem por natureza ele avança, é do homem conquistar. Você vê as grandes conquistas e guerras, briga por limite de território, é do homem. E se você, pastor, eu estou assim, está tudo bem, eu estou esperando a morte chegar, está tudo bem se você ser grato, mas não está tudo bem você estar acomodado. Então, espiritualmente é a mesma coisa. Eu sou grato, já li a Bíblia de capa a capa, eu já li bons livros, mas se eu disser: já li bons livros, já li a Bíblia, a igreja cresceu, né? Agora vamos manter isso aqui, tá bom? Não, não é manter isso aqui, tá bom. O que é que Deus tem para mim? Para amanhã? O que é que Deus tem para minha casa? O que é que Deus tem para as minhas filhas? O que é que Deus tem para os meus netos? O que é que eu vou fazer quando eu tiver 80 anos? Né? O que é que eu pretendo fazer? Como que eu vou estar? Essa expectativa de vida, ela é maravilhosa. Ela traz ânimo de acordar de manhã. Uma das características da depressão, da angústia, é falta de objetivos, falta tudo. O que você vai fazer daqui a 10 anos? Se eu viver mais um dia, tá bom. Então, acabou, perdeu o ímpeto de guerra, o ímpeto de batalha, o ímpeto de servir, de ir para frente, de novidade de vida. É tão bom quando você começa a ter novidades, planos. Eu sei que tem um lado místico de virar o ano e você ter planos, mas tirando o lado místico, é maravilhoso ter planos. Projetar, está tudo certo. Então nós, como homens, somos construtores. Agora, somos sábios construtores ou construtores tolos? Como estamos construindo? Qual é a perspectiva? O que a gente está fazendo para construir? O que a gente está colocando nessa construção? Então uma construção exige um terreno. Será que esse terreno está limpo? Ou vou construir em cima de lixo? Você vai começar o casamento em cima de mentira? Vai começar o casamento, você foi infiel no namoro, no noivado, ou você tem um filho fora do casamento, ou um filho perdido aí, que você teve um momento de insanidade, ou um momento de loucura, vamos dizer outra coisa. E aí você, agora não, vou começar a deixar quietinho, não conta para ninguém. Você está construindo em cima de lixo. Pastor, o meu filho lá é um lixo. Não, lixo é o pecado que você está cobrindo. Então, você vai construir, você está olhando o terreno,
Você vai começar um negócio, vai começar como? Já tomou conselho com alguém? Você vai colocar uma padaria num bairro que tem 12 padarias. Você não observou isso antes? Observou o mercado? Tudo isso é olhar antes, é olhar terreno. Isso é sabedoria, isso não precisa Senhor, eu vou morar aqui, não precisa orar não. Conversa com alguém que entende do assunto. Aqui sim, entra um coach. Conversa com o cara, para te ajudar no campo de mercado, é o trabalho dele. Tem gente que fala, pastor, tu é brabo com os coaches. Eu só não acho que o coach tem que estar no púlpito. Púlpito é lugar de evangelho, não é lugar de coach. Pastor Vilmena, não. É só isso, é o púlpito para mim. Porque coach é uma profissão maravilhosa, assim como um psicólogo é. E por aí vai. Então eu acredito de verdade que nós como homens, nós temos que ser... Irmãos, os últimos 4 livros que eu li é sobre pregação. Sobre ministrar a palavra de Deus, sobre aconselhamento pastoral. Estou fazendo pós-graduação de aconselhamento pastoral e capelania. Por quê? Porque é o lugar que eu estou, eu tenho que crescer onde eu estou. Mas eu não estou lendo livros sobre como fazer a empresa crescer, porque não é o meu lugar. Se eu tivesse uma empresa, fosse um empresário, eu estaria... Agora, pergunto, eu e você como sábios construtores, estamos construindo, estamos pegando a argamassa correta, o material correto para construir. Então, dentro desse entendimento de observar terreno, observar material, né, entender os processos da construção, às vezes você cava para botar concreto e ferro, caro, e vai ficar embaixo da terra, ninguém vai ver, ninguém vai elogiar. Você constrói uma casa, ninguém chega na sua casa e fala, que sapata. Não, e foi dinheiro nessa sapata. Nossa, que bate-estaca. Quantos metros de bate-estaca tem essa casa? Não, quantos metros para baixo tem de concreto? Ninguém pergunta, mas se tirar aquilo ali que está escondido, a casa cai. Então, o que você está construindo no secreto? O que nós estamos construindo antes de mostrar alguma coisa? A gente quer mostrar sem construir algo antes. E eu quero ler Neemias capítulo 4, que tem alguns princípios aqui que são... Escute, alguns homens de negócios usam Neemias de capa a capa para falar de construção, edificação, processo, crescimento, organização, logística. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Vamos lá, Neemias 4, versículo 1. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Fortificação, oferecerão sacrifícios, acabarão essa obra em um só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vai vir uma raposa e derrubará um muro de pedra. Versículo 4: ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faz cair o opróbrio deles sobre as suas cabeças, e faz com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença dos edificadores. Versículo 6: assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade na sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação do muro de Jerusalém, que já as brechas começaram a fechar, iraram-se de sobremodo e coligaram-se todos, se uniram para vir guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amém. Até aqui está bom. Algumas coisas importantes nesse texto eu quero pontuar. Uma coisa interessante:
quando ouviram falar da restauração. Irmãos, eu não sei se você já viu essa experiência. Você cai bêbado na sarjeta, na grota. Você bate o carro embriagado. Você usa droga, você trai esposa. Ninguém te critica. Ninguém vai começar a te acusar de coisa. Não, o máximo é, tadinho dele. Agora você se levanta da sarjeta, você se levanta da droga, você sai, você começa a edificar alguma coisa de verdade, pronto, te prepara. Então, se você está pensando que, então Deus é comigo. Não, Deus é contigo, mas Satanás é contra ti. E tem uma frase que eu acho interessante. Se nenhuma vez, nenhum momento da nossa caminhada cristã, nós não bater de frente com o diabo de vez em quando, pode ser que a gente está na mesma direção. Pode ser. Porque de vez em quando vai ter sim. E quando ouviram, então se prepara para a oposição. Toda construção vai ter oposição. Todo edificador vai ter opositor. Todo construtor vai ter observadores, vai ter comentaristas de plantão. Se prepara. Fica tranquilo. Se você não tem ainda, vai ter. Porque quando ouviram, é só ouvir falar de restauração, todo o processo de edificação e restauração vai ter resistência daquele que é inimigo da obra de Deus. A edificação dos filhos de Deus, a cura de pessoas, o casamentos, filhos, processos que Deus coloca na nossa mão, vai ter oposição. Como lidar com ela vai fazer diferença. Como lidamos com o elogio, com a crítica, que faz a diferença. Todo mundo lida com isso. Todo mundo que decide se posicionar em alguma coisa vai ter confronto. Todo mundo de alguma forma, cada um na sua experiência. Teve um irmão que foi se batizar no penúltimo batismo, sozinho, a família toda, ninguém, todo mundo recusou, recuou, deixaram ele, não convidaram mais para a festa. Por quê? Porque ele decidiu se batizar. Grande pecado ele cometeu, grande afronta. Não, ele decidiu edificar a vida dele em Cristo. Ele se posicionou. Se prepare para a resistência. Vai ter confronto. Irmãos, nós estamos na escola agora. Nós temos planos futuros, se o Senhor conduzir, para continuar a escola. Esses são projetos. Eu estou calculando até onde vale a pena eu botar o pé nisso. Porque se eu botar o pé nisso, educação, de 0 a 17, fundamental, básico, fundamental, médio, eu vou entrar em guerra. Ideologia de gênero, Halloween, festas, pai e mãe, nomenclaturas, pronomes neutros. Eu vou entrar em guerra. E eu sei que eu vou entrar em guerra. Só que eu decido, não vale a pena. Tocar umas continhas pagas. Falta duas prestações do boleto do carro. Para que me incomodar? Tá tudo bem, não te incomoda. Aí Satanás vai lá, levanta os seus, e os seus constrói a escola. E os seus constrói do jeito deles. E aí você vai dizer, diabo sujo, olha lá, está destruindo as pessoas. A televisão acaba com as famílias, né? Acaba com as famílias, mas daí um cristão vem e faz um filme cristão, a gente fala, não, aí não é lugar. Não, cinema não é área de crente, tá? Então, quando eu não tenho nada para edificar, eu vou criticar. Percebeu que eu e você podemos ser Sambalat e Tobias? Eu e você podemos criticar? Deixa eu te dar um exemplo claro para você entender. Eu, por algumas vezes, usei a seguinte frase. Igreja grande, eu não quero ter igreja grande não tem qualidade. Sabe por que eu dizia isso? Porque a igreja que eu era pastor era desse tamanho. Uma forma de criticar e me defender pela minha irresponsabilidade ou pela minha falta de saúde no que eu estava fazendo é atacar quem está crescendo. Percebeu? Que eu posso me tornar um crítico daquilo que está acontecendo perto de mim? É fácil. Quando qualquer um vai construir alguma coisa, ele vai ter resistência. Então,
Homem, você vai construir seu casamento, você vai ter resistência. Vai ter resistência. Se você lavar a louça em casa para ajudar a sua esposa, ai, homem, lavar a louça, é um frouxo. Você é um banana lavando a louça. Aí você não lava a louça, porque você não lava a louça. Então, é um grosso. Você é um cavalo, você é um machista. Mas fica tranquilo, qualquer movimento que você fizer, você vai ser atacado. Então você vai buscar sabedoria do alto para entrar no lugar que Deus quer para você. E aí, as críticas vão continuar. Alguém vai achar que você deve estar aqui, que o seu lugar é aqui, ajudando a lavar a louça. O outro vai achar que você deve estar aqui, mas você vai ter que estar onde Deus quer que você esteja. E não interessa o que vão dizer de você. Na cultura aí fora, você sabe muito bem o que eu estou falando, um homem, que é casado com uma sua mulher e é fiel à sua esposa, não vê pornografia, não tem amante, não sai, não dá aquelas fugidinhas. Um representante comercial que vai na feira em São Paulo, vai no hotel, dorme no hotel sozinho, vem embora no outro dia, ele vai ser taxado. E não faz essa cara de desentendido, não. Você não entendeu do que ele vai ser taxado. Ele vai sofrer pressão. E às vezes a pressão é bonita, querido. Às vezes a pressão não é feia, não. Você acha que o Satanás vai mandar uma pressão tribufu? Você acha que o Satanás vai mandar uma pressãozinha? Tu acha que o Satanás vai mandar o zagueiro do Morro Estevo para defender você? Não, meu irmão, vai vir zagueiro Champions League, meu querido, para bater de frente. Então, a decisão de você superar isso é uma decisão que vai ter afronta e confronto. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes no meu trabalho ocorreu isso? Ninguém ia saber, todo mundo de plantão, está tudo certo. Tu não gosta de mulher, não? Tá, tu não gosta de mulher. Não, o Martinello não gosta de mulher, pô. Não pode. É uma decisão. Esses dias minha filha mais velha perguntou: pai, quando tu namorava, tu casou, alguma vez foi infiel à mãe? Minha filha perguntando para mim. Talvez eu diria: fui. No momento que eu me afastei do Senhor, me perdi, ou tive a oportunidade de dizer: não, filha. E a filha de olhar para ti e dizer assim: estou procurando um marido assim, pai. A construção que você está fazendo vai determinar se as pessoas vão olhar para a sua casa, para a sua construção, para a sua edificação, para qualquer coisa que você está fazendo, e dizer assim: queria algo assim, queria construir algo assim. Porque os mesmos homens que me chamavam de não gosto de mulher, eram os mesmos que me procuravam chorando na segunda-feira, dizendo assim: minha esposa mandou embora. E quando eu falo os mesmos no plural, eu não exagero. Então vai ter um momento que as pessoas vão dizer: peraí, alguém está construindo algo, quietinho. Interessante, irmãos, que a construção aqui, outra coisa importante na construção, então a resistência faz parte. Outra coisa importante na construção é que não foi Neemias, não foram os edificadores que saíram dizendo: ei, a gente está construindo, hein? Aqui é a nossa obra, ó. Tá vendo, gente? Vamos botar no Instagram nossa obra. Vou dar um conselho: não fica expondo na internet e para os outros aquilo que Deus mandou você construir. Apenas construa. Apenas faça o que Deus mandou. Deixa que Deus, se Ele quiser, Ele mostra. Deixa que pela vontade dEle, Ele pode mostrar. Eles ouviram falar, mas o texto não diz que foi da boca deles. Ou alguém comentou: o cara está construindo lá, tem algo acontecendo lá. O que está acontecendo lá? Eles ouviram falar. E aí começaram a se juntar. Então, aí se juntou aqui um bando. Se juntou um bando aqui, ó. Começaram os arábios, os amonitas, os asdoditas. O que é isso? Isso aqui significa o seguinte: que até os inimigos se juntam, mesmo sendo inimigo, ele se torna amigo,
para se levantar contra a gente. Então, meu irmão, até quem não se gostava vai dar de mão dada. Fica tranquilo. A sua construção vai fazer as pazes de muitos inimigos. Inimigos vão fazer as pazes, só para falar. Quem nunca se falava, vai se falar, só para criticar. Fica tranquilo. Ah, não chegou ainda, pastor. Pega a fila. Toda construção, todo edificador vai sofrer com isso. E olha os comentários, olha que legal. O que farão esses fracos? Olha que interessante. O que farão esses fracos? Deixa eu dizer uma coisa, nós temos duas posições aqui a tomar. Primeira, o que farão esses fracos? A primeira posição é se irritar, ficar magoado e dizer: quem é ele para falar assim comigo? Mas a posição correta é: realmente eu sou fraco, porque a minha força vem do Senhor. Realmente ele está certo. Sabe, irmãos, teve um irmão que veio falar comigo, falou: pastor, estava lá no meu trabalho e na roda começaram a falar mal do senhor, só que eles não sabem que eu congrego lá. E o que tu fez? Não, eu fui perguntando, fui vendo, eu fui dando linha para ver onde ia. E aí? Não, e eu fui falando. Não, eu ia contar, não posso. Quase que vai sem filtro. Tem que ter filtro. E aí eu fui perguntando. Daí uma hora eu me irritei, pastor. Não, eu me irritei. Não, quando falou tal coisa eu me irritei. Porque não, eu falei: cara, tu não conhece? Como assim tu sabe? Não, eu congrego lá. E eu comprei a briga, pastor. Eu falei: irmão, próxima vez, vou te dar um conselho. Próxima vez, não compra a briga. Por quê? Porque se eles me conhecerem de verdade, eles vão ter mais motivo para falar. Fala bem a verdade. Só, bem a verdade, assim, bem a verdade. Se o teu inimigo soubesse de tudo, é que ele não sabe de tudo, irmão. Fala a verdade. A gente é muito mais ruim. Ainda que falem mentiras contra nós, as verdades que da ruindade, eles não sabem. Porque a gente não é tudo isso, não. Então, às vezes, uma leitura equilibrada de nós mesmos vai dizer assim: peraí, seu feio, tu vai dizer o quê? Não é de toda mentira. Tudo bem fraco de aparência. Tá, fechou. Então, se você calcular direitinho, então, o que esses fracos vão fazer? Aí Neemias fala assim: ó, fraco não, hein? Fraco não, presta atenção, eu sou forte. Não, querido, presta atenção. É o Senhor que é a minha força. Então, se alguém te chamar de fraco, limitado, não tem problema, eu sou limitado, sou fraco. Ah, mas tu erra um monte. Isso, erro mesmo, e erro mais. Se tu soubesse andar comigo todo dia, você vai ver que eu erro mais. Se tu chegar bem pertinho, você vai ver que eu cheiro ruim. O meu cheiro é ruim. Então, muito importante ter equilíbrio na hora de receber a crítica, porque nós temos uma tendência de só receber a crítica achando que é crítica. Às vezes não é crítica, é uma verdade. Meu patrão é um demoniado. Demoniado por quê, querido? Não, é um demoniado, me mandou embora. Eu sou crente, pastor, eu sou crente. Eu tenho, está aqui minha carteira, tem 62 avisos, porque eu sou crente. Por que tu é crente? Não, eu falo mesmo que tu é um satanás, um endemoniado. Eu falo na cara. Estou lá, estou intercedendo na minha empresa direta, orando. Eu falo, vejo o cara entrar lá com o cigarro na mão, falo: isso aí tu vai para o inferno com isso aí na mão. Eu falo mesmo. Aí, quem é endemoniado? Quem é que está errado? Por um bom tempo, irmãos, eu não indiquei crente para nenhuma empresa mais. Era uma vergonha. O pessoal me ligava: ô Telmo, aquele cara que tu indicou, assim, vocês têm alguma regra religiosa aí que 3 dias da semana é para adorar a Deus? Por quê? Não, porque 3 dias ele não vem. Eu não sei, a não ser que tenha um Ramadã gospel, sei lá, a cada 3 vezes no dia tem que fazer alguma coisa diferente, né? Não, daí como é que eu começo a indicar? Não, o cara começou a não ver, fez 2 dias, não veio. Aí crente, desculpa, irmão, quem é empresário aqui, empregador, talvez vai concordar comigo.
Mistura as coisas. Eu ouvi isso, sabe onde? Na escola de sargentos, em 98. Entrei lá, aí tinha um capitão, que era o comandante da fração, que era capitão e quase primo do Satanás, porque ele tirava o meu couro, tirava o couro de todo mundo. Eu falei, esse cara tem pacto. E ele era crente evangélico. Só que na minha leitura ele era endemoniado. Mas não, ele estava cobrando o que estava escrito no regulamento. Mas eu descobri que ele era crente, porque eu fui na reunião de oração na terça-feira à noite, estava ele lá. Eu falei, pronto, ganhei. Agora eu estou na sombra. Amarrei meu burro. Fui lá, Pai do Senhor, ele, Pai do Senhor, querido. Falei, o endemoniado é crente. Nossa, agora eu estou bem. Rapaz, no outro dia, cheguei lá no pelotão, Pai do Senhor, ele, Pai do Senhor, quem é você? Eu estava lá no culto ontem. Culto ontem, lá, culto ontem, aqui, expediente, aqui, exército, aqui, regulamento, continência, meia volta e 10 flexões. Eu falei, demoniado. Eu falei, desgraçado. Eu achei que era crente. Eu fiquei com uma raiva. Na outra terça-feira, eu vou lá, ele vem, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Daí ele me chamou no canto, eu falei, vem cá. Ele, vem cá, agora quem vai falar com você é o irmão em Cristo. Sou seu irmão em Cristo, senta aqui. O fato de eu ser capitão e tu ser aluno, e o fato de eu ser crente e tu ser crente, não te dá direito de agir de qualquer jeito e ser menos competente do que os outros. Você deve dar exemplo. Você tem que dar testemunho. Você tem que me tratar com mais respeito do que os outros, quando eu não estou aqui como irmão em Cristo. Então você tem que dar exemplo. Então se eu tiver que te corrigir porque você está errado, é uma vergonha como cristão. Eu falei, o cara não é demoniado não, o cara é crente mesmo, pô. Demoniado era eu. Então às vezes na hora da construção, estou construindo dentro da minha teologia, da minha cosmovisão, da igreja que eu estou. Aí vem uma pessoa de fora e fala, rapaz, essa parede está subindo torta. Não, mas até meio metro tira no reboco. Me ajuda. Aí eu estou aqui construindo. Aí o cara falou, cara, mas cala a boca, endemoniado. Fica criticando. O pastor falou que só tem crítico na obra. Eu falei, não, calma, observa a crítica. Teve em 2021, irmãos, desde que a Papai começou, eu vou usar um número aqui, tá? 50 pessoas vieram falar com a gente, né? Desde 8 anos, 50 pessoas vieram falar com a gente para congregar em outro lugar. Considerando o número de membros, muito pouca gente. Concorda comigo? Sim ou não? Ok, concordo. Uma pessoa por mês, uma vez por mês. E cada 2 meses uma pessoa me procura para, vou congregar em outro lugar. Mas em um dia, eu estava indo para o Paraná, em um dia eu recebi 3 mensagens no WhatsApp de 3 pessoas dizendo que ia sair da igreja. Meu irmão, uma coisa difícil num dia eu recebo 3 mensagens. Você acendeu uma luzinha. Qual luzinha? Bando de endemoniado, vão? Já liberei mesmo? Não morri por ninguém? Quer congregar em outra igreja? Ingrato, rebelde? É Deus passando a peneira. Quem já ouviu essa frase, é Deus passando a peneira? Levanta a mão. Vai que Deus está passando a peneira, meu, e o bom está indo, né? Deus pode estar passando a peneira e o bom está indo, está ficando só a casca. Sabe o que eu fiz? Espírito Santo, eles estão saindo. Por quê? Mandei mensagem para os 3. Tá, irmãos, vocês são liberados, mas por favor, me procura domingo, final do culto, todos vocês, um por um. Querido, por que você está saindo? Pastor, eu não tenho comunhão. A igreja é muito grande, eu não consigo ir no grupo de convívio, não me adaptei. Tem uma igreja perto da minha casa, eu vou congregar lá. Irmão, o outro, pastor, eu estou aqui 1 ano e meio, não consegui fazer amizade.
Tá. O terceiro, pastor, tem uma igreja do lado da minha casa. Eu vou lá ajudar o pastor lá, eu não consegui me encaixar aqui, muita gente. Os três. O que eu fiz? Por que vocês não entraram na panela? Isso aqui. Não. Eu olhei para nós, chamei o presbitério, mandei uma mensagem para o presbitério, falei, gente, nós temos que ajudar a igreja a ter mais comunhão. Temos que ver formas da igreja ter mais relacionamento. Vamos criar aba Uai, aba Tchê, aba Coisa, aba Pedal. Inclusive nasceu aí o aba Pedal agora, a galera da bike vai se reunir. Nasceu o aba melhor idade para os velhos. Até cancha de bocha a gente vai fazer do lado lá. Quem gosta de uma bochinha? Levanta a mão. Velharada daí, ó. Vou fazer uma mesa para jogar uma canastra, um dominó. Fumar um palheirinho. Não, estou ficando. Os irmãos já. Calma, brincadeira. O pessoal que está ao lado, é brincadeira. Não é pastor herege, vai sair lá. Então, o que eu fiz? Estão criticando, eu estou construindo algo, eu estou aqui me preocupando. Não. Hoje, por exemplo, eu recebi 2 mensagens do cara que está cuidando da obra ali, outro irmão me deu um conselho. Pastor, vamos transferir. Não foi do presbitério, não. Foi irmãos ali, o mestre de obra, os irmãos estão aqui. Vamos transferir, está chovendo muito. Eu nem estava aqui, eu já mandei mensagem para o presbitério. Gente, o que vocês acham? Os irmãos ali já responderam. Vamos mudar. O fato de alguém estar criticando não significa que a gente está certo. Que amém mais alto. Que silêncio mais esturdecedor. Porque o silêncio às vezes grita, né? Então, construção vai ter ataque, vai ter falácia. Mas cuidado, porque algumas falácias podem ser verdade. Se for verdade, seja humilde. Para derrubar um muro, não rebocar meio metro, para tirar meio metro no reboco. Seja humilde. Tem gente que, meu irmão, ele faz 1 metro de reboco. Ele vai gastar cimento, tempo, mas ele não dá o braço a torcer que a parede está torta. Isso é orgulho. Sua esposa está certa. Você está quebrando a cara porque não está ouvindo ela. Seja humilde para ouvir a sua esposa. Meus irmãos, tudo que você for fazer, ouve a sua esposa. Você é o cabeça, você é o líder. No caso de não houver concordância, porque sempre a concordância é o alvo. Não deu concordância, você é o voto Minerva. Você seja homem para bater no peito e dizer, nós vamos decidir aqui. Tudo bem, faz parte. Aqui, ó, quando a gente veio para cá, eu lembro quando a gente entrou aqui, na hora eu pensei, vamos fazer o culto em formato de arena. Vamos fazer o púlpito aqui. Só que tinha um palco lá atrás daquele paredão, pronto para fazer o culto, o púlpito lá. A minha esposa entrou aqui e olhou, já está pronto. Nossa, que bonito, vamos fazer assim. Eu falei, não, vai ficar muito longe. Eu no púlpito lá, quem está lá no fundo vai ter que botar TV no meio, vai ficar muito longe. Não, lá já está pronto. Eu falei, não. Não, está pronto. Falei, amor, deixa eu conversar com o presbitério. Reuni o presbitério. Está decidido, tá? Tá? Já falei com eles, amor. Não! Falei, não está fácil. Falei, ela assim, vamos trazer um arquiteto aqui então. Eu pensei comigo, arquiteto é pastor? Não entende nada de pastoreio. A não ser que seja um arquiteto pastor. Daí trouxe um arquiteto. A arquiteta veio, ela veio atrás da arquiteta. E eu só do lado, só ouvindo. E qual a ideia do pastor? Então, a ideia dele é fazer assim, ó. Desenha. Ela é melhor formato esse que o pastor disse. Meu irmão, tá aqui, ó. Eu fiquei uns 15 dias ruim. Fiquei uns 15 dias esperando o barco
no cais. Então você está aqui, mas também foi 15 dias difíceis para mim. 15 dias de luta, entendeu? Mas sabe, eu uso uma frase brincando, mas é verdade. Se você não ouvir o Espírito Santo, se você não tem certeza que o Espírito Santo está falando com você, ouça sua esposa. Elas são mais sensíveis que nós. Nenhum amém de novo, né? Vocês estão ruins mesmo, vocês estão machistas, hein? Irmãos, é muito importante, sempre o acordo. Então, só para a gente continuar na construção. Então, você vai ser atacado. Mas cuidado com o que estão dizendo, pode ser verdade. Certo? E olha o que eles dizem. Viverão os montouros do pó, as pedras que foram queimadas. Sabe o que eles estão dizendo? Esse cara aí não deu nada uma vez, ele já faliu uma vez. Esse cara ainda, o primeiro casamento dele ele jogou fora. Como é capaz que ele vai construir um segundo casamento bom? Ele não sabe, ele faz tudo errado. Irmãos, é normal as pessoas olharem de fora e te avaliar pela experiência que você teve. Tá dentro da avaliação das pessoas. Está tudo dentro. O que você tem que fazer? Não, agora eu vou dar o troco e vou fazer diferente, vou calar a boca de todo mundo. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu fiz errado uma vez. É verdade. Mas o Senhor pode me dar uma chance de fazer certo agora, para a glória do teu nome. Cuidado com o troco. Quando você dá troco, você faz voto de tolo. A Bíblia conta a história de um cara que fez um voto com Deus. Fugiu o nome dele agora aqui. Vem. Fugiu. Ele fez um voto com Deus. Qual foi o voto? Ele foi expulso do povo dele, do exército do povo dele. Não aceitaram ele. Quando não aceitaram ele, ele ficou chateado, magoado. Foi lá para o cantinho. Não me quer. Ele era um grande guerreiro. Se alguém lembrar, me fala. Jefté, pronto, obrigado. Jefté. E esse cara ele ficou aqui no quietinho. Aí o exército dele estava perdendo a guerra. Começou a casa a cair para o exército se reuniu. Gente, Jefté é um guerreiro, vamos chamar ele. Ô Jefté, ajuda a gente. Aí Jefté, ajudo. Aí ele falou com Deus assim: Senhor, dá a vitória pela minha mão. Mostra que eu sou o cara. Mostra que eu sou bom. Mostra para eles que eles erraram quando me dá a vitória. Se o Senhor me der a vitória, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que eu ver, eu mato para ti, eu sacrifico para ti. Ele foi para a guerra. Deus deu a vitória. E quando ele chega em casa, a sua única filha é a primeira pessoa que sai da tenda. E ele vê a sua filha e lembra do voto que fez. E teve que sacrificar a sua filha. Cuidado para não fazer voto de tolo e sacrificar coisas e pessoas que você não pode sacrificar. Eu vou mostrar para o meu pai que eu consigo vencer na vida. E agora você está na 4ª faculdade, só para mostrar para ele que você pode fazer faculdade. E nessas 4 faculdades você já perdeu 2 casamentos e o seu filho não te chama de pai. Na necessidade de provar para alguém que a gente é bom, nós vamos cometer erros e fazer voto de tolo. Você não deve fazer nada para provar nada para ninguém. Faz aquilo que Deus mandou você fazer. Cuidado com os votos. Isso aí vai ressuscitar do nada. Será? Não, agora Deus vai me levantar. E tem mais uma, irmão. Todo mês aqui na ceia, todo mês eu posso errar, mas um sim ou não. Vem alguém me procurar e dizer assim: me perdoa, pastor. Perdoa porque eu falei mal de você sem conhecer você. Sabe o que eu falo? Senta aqui. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, minha vitória tem sabor. Escuta, não. Senta aqui, irmão, vem cá. Também já fiz isso. Também já julguei pessoas de longe. Tem um pastor, eu não vou citar o nome porque eu não tenho autorização. Não tem autorização, não falei com ele, mas quem sabe um dia eu peço permissão e eu falo. Um pastor conhecidíssimo no mundo evangélico. Conhecidíssimo, de uma família conhecida no mundo evangélico.
Pessoal muito criticado, muito atacado, muito perseguido pela sua postura, pela sua forma de conduzir, o jeito de conduzir igreja, por ser um cara que tem posses, que tem financeiramente bem. Eu ouvi uma história dele, real, a pessoa estava junto, ele foi ministrar louvor numa cidade com uma banda. Quando ele voltou, escute isso, ele voltou com a banda, desceu no aeroporto, uma mensagem no telefone do baterista, e a mensagem era assim: roubaram toda a sua casa, encostou um caminhão, levou tudo da sua casa, vem rápido. O cara começou a ouvir, começou a chorar. Daí esse pastor falou assim: o que houve? Roubaram tudo da minha casa. Sabe o que esse pastor fez? Você não vai para sua casa, você vai para a minha, vem cá. Botou ele no carro, levou para a casa dele e falou, ligou para um amigo dele, um frete, encosta um caminhão aqui. Tudo que estava na casa dele que foi roubado, ele tirou da casa dele e colocou na casa do baterista, no mesmo dia. Você não fica sem nada. Eu tenho condição, eu compro para mim depois. Pode levar tudo hoje. Ele tirou tudo da casa dele e deu para a casa do outro. É fácil estar de longe. Então cuidado, porque nós podemos cometer esse erro. Quantos entendem o que eu estou falando? Então cuidado para não observar de longe. Os muros foram levantados até a metade e as brechas começaram a ser tapadas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui crê que Deus começou uma obra na sua vida? Persevera, não desiste, porque a perseverança vai gerar fruto. O muro estava até a metade e as brechas começaram a ser tapadas. O que significa isso, pastor? Significa que numa construção da nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nosso casamento, vai ter momentos que as brechas ainda vão estar abertinhas. Vai ter momentos que nossos filhos às vezes vão sofrer alguma coisa, a gente vai estar caminhando e vai tropeçar aqui, a gente está em construção, os muros estavam num processo de construção, ninguém aqui está com a obra pronta, ninguém aqui está prontinho, ninguém aqui está resolvido, todos nós aqui temos alguns muros que ainda está baixo, um tem um muro mais baixo, outro tem outro muro mais baixo, todo mundo aqui tem muro baixo. Então não desiste, não para, não. E ele diz aqui, colocamos guardas nos muros. O que é isso? Coloca guarda onde é mais perigoso. Eu uso o exemplo aqui do Cabral, que ministrava louvor aqui. O problema dele, ele já contou aqui, o problema dele era a cocaína. E qual era o muro mais baixo? Era o caminhão. Ele pegava o caminhão, a guerra começava. Estrada, eu não vou entrar no mérito, eu não sou caminhoneiro, eu não sei a guerra de um caminhoneiro. E ele entrava a filha longe, ele começava a ficar culpado, porque eu estou longe da minha família, não estou vendo minha filha crescer, e no caminhão ele caía. O que ele fez? Foi lá no Detran e baixou a carteira dele para AB. Tirou a carteira de caminhão. Não tem jeito, eu não posso andar de caminhão agora. Porque o que ele está dizendo? Eu sou fraco, não consigo. Não, ele está dizendo, eu sou fraco, mas Deus me deu sabedoria, eu vou tapar esse muro aqui. Aqui eu fecho. Deus está me dando graça. Isso é ser sábio. Isso é construir com sabedoria. Onde é um muro mais baixo? Coloca guarda. Coloca proteção. Coloca sentinela. Coloca amigo. Eu já contei o testemunho aqui do Billy Graham. Billy Graham, um homem usado por Deus, foi convidado para ser presidente dos Estados Unidos, conselheiro de vários presidentes, um homem que pregou na época dos governos comunistas, dentro dos países comunistas, o cara que Deus levantou no mundo como o maior evangelista do século. O cara tinha um funcionário que recebia ele de manhã, funcionário, para olhar para ele e dizer assim, Billy Graham, você é pó, você não é nada sem Deus, a obra que Deus está fazendo é tudo de Deus, se Deus sair de você, você morre agora. Billy Graham baixava a cabeça, ouvia isso e continuava o seu dia. O que ele está fazendo? O que o Billy Graham está fazendo? Colocando o muro numa área perigosa, que é soberba, que é o orgulho. Amanhã à tarde, o Will está aí? A princípio, eu e o Fabianinho, nós vamos no presídio amanhã à tarde.
pegar um violão, uma caixinha de som, vamos lá ministrar. Sabe o que é isso? Evangelismo. Amém ou não? Para mim é mais que isso. Para mim é muro. Para mim é proteção. Porque eu prego aqui domingo, 3.000 pessoas, 3 cultos, convidado para pregar em alguns lugares. Meu coração já quer achar que eu sou o pregador. Aí eu vou lá pregar lá no presídio, 5, 6 pessoas, numa cela só. É o mesmo Jesus, é o mesmo Evangelho. Eu tenho que pregar com a mesma força que eu prego aqui. Eu tenho que pregar com a mesma vontade. E quando eu estou lá, o Espírito Santo me protege. Ele fala, é isso aí. Fica aqui. É protetivo. E de propósito eu faço isso. Eu preciso estar nesses lugares. Senão daqui a pouco eu acho que eu sou o pastor da igreja grande. Eu sou o pastor do não sei o quê. Pastores do Brasil. Pastores como o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor José Gonçalves, foram lá no espaço social. Disseram, Telmo, o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, pastor Telmo, o que está acontecendo aqui é um foco de avivamento, é lindo o que está acontecendo aqui. Ouvi disso de um homem com uma referência, uma envergadura daquela, no meu coração já fica, pronto, acabou toda essa Coca-Cola do deserto. Só eu, trincando de gelado com gás. Sou eu. Os muros estavam pela metade, as brechas começaram a ser tapadas e colocamos guardas. Então coloca a guarda. Seja sábio, construtor. Seja sábio. Posso ouvir um amém? Neemias capítulo 6, versículo 3. Abra comigo, quero só ler isso aqui que eu quero encerrar aqui. Esse texto Deus está falando comigo faz 2 semanas. Não espanta se eu pregar essa palavra domingo, porque talvez eu traga para a igreja toda, mas eu quero ler esse texto aqui. Neemias capítulo 6, versículo 3. Neemias estava no alto da obra, em cima do muro, construindo, fazendo o que Deus chamou, lendo a Bíblia, tentando jejuar, indo no culto, lutando contra o pecado, cuidando do coração dos filhos, gastando tempo com os irmãos, ofertando na obra de Deus. Neemias estava focado, tentando acertar. Neemias queria ir para o céu. Neemias não queria o diabo. Neemias queria ser um discípulo de Jesus. Neemias queria se batizar dia 1º de abril. Neemias estava lutando contra o vício do álcool. Neemias estava igual muitos de nós. Aí Neemias recebe uma mensagem, e a mensagem era assim, disfarçada: desce para conversar com a gente. Sanbalate, Tobias e seus amigos mandaram uma mensagem: desce para conversar com a gente. A gente queria discutir aqui se Calvino está certo, Armínio está certo. A gente queria discutir contigo aí, o que você acha da esquerda e da direita. A gente queria trocar uma ideia contigo aí, tá? Aquele avivamento lá nos Estados Unidos, é avivamento mesmo? Ou é só emoção? Vamos conversar aqui. Ei, desce daí um pouquinho, a gente quer falar sobre pronome neutro. Vamos brigar? Vamos discutir aqui, vamos entrar no campo das ideias. A resposta de Neemias foi a seguinte, versículo 3: enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria esta obra? Para ter convosco. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Os inimigos da edificação gostam de discutir, gostam de conversar. Mas não é conversar para chegar numa solução. É conversar para expor as suas ideias e seus orgulhos pessoais.
é conversar para mostrar conhecimento, é conversar para ficar no periférico e discutindo, como eu falei aqui já algumas vezes, discutir como fazer o pão enquanto tem gente passando fome. Então, quer um conselho? Seja um homem focado. Eu gosto, de vez em quando surge aí umas frases de efeito: foco, fé e força. Aí o pessoal tatua: foco, fé e força, os 3 Fs. Aí a pessoa inventa a letra, né? E o pessoal vai inventar, tá tudo bem, irmão, tá tudo bem. Mas vou dar um conselho para você: não fica com frase de efeito, não precisa. Não precisa tatuar. Pastor, é pecado? Não, tatuagem não. Não é pecado tatuar. Tá? É outro assunto, mas quem quiser discutir, a gente conversa depois. Mas a questão é: ouça o Espírito Santo no que Deus mandou você fazer e não distrai. Não desce. Não descer não é soberba. Não descer é ser intencional. Não descer é ser sábio. Meu irmão, de verdade, as pessoas mais sábias, as pessoas que estão mais construindo, elas não estão nem nas redes sociais. Elas estão concentradas. Tenta mexer nelas, elas não saem, querido. Elas sabem o que estão fazendo. Thomas Edison estava focado, falhou centenas de vezes, mas até hoje nós somos abençoados com o que ele descobriu, porque estava focado. Martinho Lutero estava focado, cabeça prêmio, mas até hoje somos abençoados com o que ele deixou para a gente. Vários homens e mulheres de Deus focaram no que Deus deu. Lá no exército nós temos uma máxima, que é que nós não podemos ser igual o pato. O pato, ele voa, mas voa mal. Ele corre, mas corre mal. Ele nada, mas nada mal. Então ele nada mal, corre mal, voa mal. Ele faz tudo, mas nada bem feito. Pato não serve para nada. Quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente é pato. E a gente está em tudo quanto é roda, tudo quanto é assunto, não sabe o que ler, não sabe para onde vai, não foca em nada. Quem é sábio construtor não desce, fica fazendo o que Deus deu e não fica caçando coisa para fazer. Foca no que Deus mandou você fazer. Um sábio construtor tem um momento, eu não li aqui agora, o livro é muito grande, que ele coloca um guarda com uma colher de pedreiro na mão e na outra mão uma espada. Presta atenção, o cara está com a colher de pedreiro aqui e a outra mão aqui com uma espada. Bora, argamassa e reboco, e a outra mão uma espada. O que significa isso para mim e para você? Um sábio construtor, ele está construindo e vigiando, para não perder, para não se distrair. Ele tá vigiando, ele está observando, ele está atento. Se a menina, a filha, ela se enclausulou, ela se fechou, ela não fala mais com a mãe, não fala mais: eu estou construindo. Não, eu estou construindo, mas eu estou observando, porque eu não posso perder, não posso me distrair. Eu estou construindo, inclusive a minha filha é uma construção. Eu tenho que ficar antenado no que está acontecendo. Você não sabe o que aconteceu. Eu vou te dar um conselho aqui: cuidado onde fica a sua filha, onde ela dorme. Mas na casa da amiguinha. Da amiguinha, quem é o irmão da amiguinha? Quem é o tio da amiguinha? Pastor, que exagero. Senta comigo no gabinete pastoral. Vem ouvir de onde vêm os abusos. Vem. Pode ficar chateado comigo. Pega a fila. A minha filha não fica. Ponto final. Porque depois de acontecer, agora eu vou resolver. Aconteceu. Meu pai trabalhou na Celeste por anos. A Celeste, que um dia ele foi cortar a energia de um cara, e o cara desceu do carro, estava na frente de casa, puxou um 38, mostrou na caixinha assim o 38 para o pai para cortar a energia. O pai com alicate assim, ó. E o cara, corta? Com 38 na mão.
Aí o pai recolheu o alicate, botou na malinha, pegou a ficha de corte e botou assim, impedir de cortar. Voltou para a Celeste, mostrou para o gerente, ó, fui pedir de cortar, o cara mostrou um 38 para mim. Por que tu não cortou? Eu não cortei porque o cara mostrou 38 para mim. Mas tu tinha que cortar, ele que te matasse para ver. Depois eu processo. Então, colher de pedreiro, construindo espada, fazendo a obra de Deus, servindo os irmãos com a palavra de Deus, andando com a luz. Não distrai, não desce. Quantos guardas essa palavra recebe? Não desce. Pode mandar essa resposta para quem quiser. Não desce, não desço. Sou convidado para alguns podcasts, algumas coisas aí que eu falo, querido, não vou. Por quê? Porque não é minha jurisdição, não quero entrar nisso. Não é minha jurisdição, não vou entrar nisso. Então não desce, não desfoca, concentra onde Deus colocou você. Amém, queridos? Eu tenho certeza que daqui a pouco a obra vai ficar bela, estruturada, com o tempo permanecendo. Eu tenho visto que homens e mulheres que chegaram aqui com os muros em pó, em pedra, no chão, pedras queimadas, começaram a construir devagarinho suas casas, suas famílias, restaurar seus casamentos. E hoje são belas casas. Hoje têm frutos, têm filhos. São homens e mulheres que Deus deu uma nova chance para construir. Amém? Então eu acredito nisso, que nós não podemos distrair. Homens construtores, sábios construtores. Então faz parte a crítica, mas olha a crítica com um olhar crítico para você. Não sai jogando fora achando que você é bom. Ouve tudo que falam, guarda isso, e não desce. Foca no que Deus deu para você. Não desce, em nome de Jesus. Somos homens sábios. Eu creio que a sabedoria é um presente de Deus para nós. Vamos orar, queridos? Quantos recebem essa palavra? Fala amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, pode ficar de pé, vamos orar de pé. Deus não ouve sentado, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Eu te agradeço pelos irmãos que vieram à frente aqui antes. Humildemente se ajoelhar diante do Senhor, dizer que estavam em lugares, ou estão até essa noite em lugares que não eram para estar, mas hoje decidiram não estar mais lá. Fortalece-os para que não seja apenas um movimento de vir aqui à frente, mas o Espírito Santo dentro, firme esse passo, essa convicção que eles fizeram. Guarda eles. Nós como igreja cobrimos esses irmãos em oração e dizemos amém para a vida deles. Nós não estamos aqui como juízes, mas como maqueiros, ajudando eles a serem curados pelo Senhor. Eu oro agora por cada um dos meus irmãos, eu me incluo nessa oração, para que o Senhor nos ensine a ser construtores sábios, que a gente possa olhar para a planta, para as escrituras e ver que está ali aquilo que é necessário, não permitir que o lixo fique no terreno, mas no processo de edificação, que as falácias não nos possam nos distrair, Senhor, que as falácias fazem parte, mas pelo contrário, que a gente seja humilde e reconhecer que sem o Senhor a gente não consegue construir mesmo. A gente precisa do Senhor, de sabedoria para conduzir com maestria nossos casamentos, nossos filhos, a nossa vocação, o nosso trabalho. Ainda que o Senhor nos deu expert e algum conhecimento na área que estamos atuando, nós precisamos do Senhor para abrir as portas, nós precisamos do Senhor para consolidar, nós precisamos do Senhor para crescer, para prosperar, para expandir. Nós precisamos do Senhor. Se a gente andar só com conhecimento, nós esbarraremos amanhã em qualquer dificuldade e o conhecimento não vai abrir porta. Mas se a gente andar com conhecimento e com sabedoria do alto, o Senhor vai nos dar sempre estratégia, Senhor, de contornar os obstáculos necessários. Por isso, em nome de Jesus,
Eu oro pelo casamento dos meus irmãos, pelos filhos dos meus irmãos, o ministério, o chamado, a vocação que Deus colocou para cada um dos meus irmãos, para que no tempo oportuno, da forma correta, essa obra seja exposta pela vontade de Deus. E expondo pelo Senhor, o Senhor vai garantir com que ela não caia. Nos ensina a construir. Essa é a minha oração. Nos dê sabedoria para isso, em nome de Jesus. Amém.